Mas quando Davi fez a tenda, ele colocou aqueles homens e adoravam 24 horas por dia o nome do Senhor. Davi pegou a nação lá embaixo, e Davi prepara um exército, vence todas as nações ao redor e prepara para a futura geração de Salomão. Salomão governou durante 40 anos a Israel e houve paz, porque antes dele chegar, Davi preparou o caminho e guerreou com todos os outros reinos, e agora ninguém mais ousava lutar contra Israel, e durante 40 anos não houve guerra. As nações olhavam para Israel como a glória das nações. Se você ler, você vai observar que os reis vinham tomar conselhos com Salomão, outros vinham admirá-lo, outros, e todo mundo queria fazer aliança. E escute-me aqui em nome de Jesus, Deus queria uma nação cheia de glória. Irmãos, Deus não se alegra com o fracasso de ninguém, amém? Deus não se alegra porque você está arrebentado, quebrado. Eu quebrei minha empresa, Deus está feliz. Não, senhores, a minha família foi destruída. Deus, pelo amor de Deus, quem fica alegre com isso é o diabo, amém? Deus se alegra com o teu sucesso. Aliás, Ele é a única razão do teu sucesso. Oh meu Deus do céu, eu queria que vocês entendessem a cabeça de Deus, como Deus pensa. Quando Israel estava na Babilônia, e eles estavam com vontade de morrer, e Deus disse: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam, amém? E aí eu te digo, mesmo lá, Deus sabia qual era o objetivo que Ele tinha a respeito daqueles que amam o seu santo nome. Bem, a nação de Israel se tornou a nação mais gloriosa. O templo do Senhor se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, e as pessoas vinham para admirar aquele templo glorioso, luxuoso, cheio de glória, e Deus estava ali, e Deus estava contente com a nação. Mas Salomão não preparou a próxima geração. O próximo passo, irmão João, Roboão, filho de Salomão, rachou a nação, porque ele sequer tentou manter o que tinha, sequer pensou: já meu pai trouxe até aqui, eu vou servir ao Senhor, porque eu acredito que Deus vai nos levar a lugares mais altos. Se ele tivesse feito isso, tudo teria sido diferente, amém? Pelo contrário, sabe qual foi o final, Carlos? Foram de volta para a Babilônia, ou de volta não, porque eles nunca tinham ido para lá, mas foram de volta para um cativeiro. Passou-se tantos anos, porque não compreenderam a mente do Senhor e aquilo que deveriam passar para as próximas gerações. E eu quero já dizer a vocês, meus amados irmãos aqui presentes, Deus nos pôs nesta geração para nos dar a tocha olímpica, sabe? Como aquela tocha olímpica. E você vai ter que passar para o próximo. E a minha pergunta é: que tocha nós vamos passar? Acesa ou apagada? Desânimo, fracassos,
problemas, ou nós estaremos apontando um futuro glorioso para esta geração que vem depois de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos? Como será que os nossos netos receberão o legado que nós vamos deixar? Amém? Aí você diz, pastor, e Abraão? Está chegando a hora dele? Paulo está dizendo assim, olha, Israel pecou, porque ao invés de crer como Abraão, contra a esperança, pegaram a lei, colocaram debaixo do braço e começam a se justificar, baseados-se na lei e não na fé, e sem nenhum relacionamento com Deus. Márcio, e aqui temos um outro problema, crentes, filhos de crentes, sem nenhum relacionamento com Deus, mas botam o estatuto da igreja debaixo do braço e dizem assim, mas eu sou crente. E a pergunta é, qual é o teu relacionamento com o Senhor? Qual é a tua fé? Sabe, tu estás baseando a tua fé na lei que está escrita, ou naquilo que Deus está falando contigo todos os dias, amém? Meu Deus do céu. O texto diz, está escrito, que o Deus que ressuscita os mortos, Ele traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Lá no início, ainda não existia fisicamente, só tinha Abraão. Quando Deus diz a ele assim, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu, conta se você pode. E Abraão olhou e disse, não dá, é mais do que eu posso imaginar. Deus disse, assim será a tua descendência. E o texto diz que Abraão creu, que seria pai de numerosas nações. Antes de prosseguir, se você recebe uma palavra hoje de Deus, e que aos teus olhos é impossível, que não tem possibilidade humana nenhuma de acontecer, eu quero te dar uma palavra, segure firme nessa palavra, porque Deus é fiel para cumprir cada palavra que sai da boca dele, amém? Ele disse, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, o grande problema nosso, Rosana, é que Deus diz alguma coisa para nós e tudo que a gente faz é desprezar, muitas vezes porque não acredita nem no profeta, não por causa do profeta, mas por causa da sua própria condição. Eu tenho dito que a maioria das pessoas não vivem pela fé, mas vivem pelo seu histórico. Ou seja, eu não posso, porque se eu disser assim, Tiago Rayan, vai ali expulsar um demônio, ele diz, pai, eu nunca fiz isso, ele está pensando o quê? Na sua experiência e no passado. Ele não está pensando, Deus me deu uma oportunidade para manifestar a glória de Deus, eu vou para o futuro, ainda não aconteceu, mas eu vou em nome de Jesus e a coisa vai acontecer, amém? Mas o que a gente faz? A gente pula, pastor, eu nunca cantei. Se você nunca cantou, a partir de hoje você vai cantar, amém? Se alguma palavra profética, você será um pregador, e você disser, eu nunca preguei, a sua fé está baseada no seu histórico, e não naquilo que Deus diz.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e certeza de fatos, como é que é? E a certeza dos fatos que não se veem. A minha pergunta é: onde está baseada a nossa fé? Será que é porque disseram para mim? E é impressionante, as pessoas acreditam mais no que os homens disseram, no que Deus disse. Alguém diz assim: tu não vai conseguir, vai fazer uma prova, vou. Ah, mas tu não está preparado, tu não vai conseguir, é melhor tu nem fazer. Aí a pessoa acredita. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a incredulidade é a fé no lugar errado, na pessoa errada, porque tu acredita do que a pessoa disse é verdade, sim ou não? Ele está dizendo: tu não vai, aí tu bota uma fé naquilo. Mas se você fizer ao contrário, rapaz, tudo posso naquele que me fortalece. Os homens estão dizendo uma coisa, mas Deus tem a última palavra a meu respeito, amém? E assim as coisas acontecem. Aquele que ressuscita os mortos traz a existência. Abraão não poderia imaginar o que Deus ia fazer por meio dele, que era apenas uma semente, mas a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça diante de Deus. Aí Deus disse: olha, tu vais ser pai de numerosas nações. O texto diz que ele não levou em conta a situação física dele, nem da sua esposa, mas tem um intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E às vezes a gente fica pensando, Cláudio, por quê? Há um tempo, há uma demora. Deus disse isso. E já fazem alguns anos e não aconteceu. O problema não está em Deus. O problema está naquele que recebe a promessa. Caminhe comigo assim rapidamente. Imagina, Abraão casou com Sara, novinhos, né? A expectativa era de ter um filho. Primeiro ano, não veio o menino. Ah, não, meu filho, mas no próximo ano nós vamos ter um filho. As colegas, os conhecidos de Abraão, todas as mulheres têm 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Ora para Sara, linda. Sara, a Bíblia diz que Sara era tão bonita que 2 reis queriam tomar ele de Abraão. Imagina a mulher linda que ele já depois de velho. Entende? Imagina ela nova, linda, maravilhosa. Aí alguém pode dizer assim: não se pode ter 2 coisas ao mesmo tempo, né? Linda e cheia de filho, né? É assim, irmãos, a gente pensa assim: ah, não se pode ter tudo, né? Isso, mas não pode ter isso. Não, senhores. Isso é normal para o mundo, para nós, não, senhores. Deus nos ama, amém? E se Ele não pôr o seu próprio filho para dar em nosso lugar, o que mais Deus não faria? Acho que vocês não acreditam nada do que eu falo, porque eu falo e vocês ficam só olhando para a minha cara. Deus tem algo especial para nós, meus irmãos. Aí passa-se tantos anos, Sara com 65, Abraão com 75, a coisa já estava ruim, e Deus disse: ei, tu vai ter um filho. Imagina a alegria, Abraão chegando em casa de minha filha,
Jeová falou comigo hoje. O que foi que ele disse? Nós vamos ter um filho, ô glória. Não, agora eu creio. Irmãos, eu acho que fizeram até um churrasco. De tanta alegria, fizeram festa, porque Deus tinha prometido. Aí quando vai ser? Rapaz, eu disse que ele não disse quando, mas eu acho que é no próximo ano, o menino está no nosso braço. Aí passa 1, passa 2, passa 3, a idade vai aumentando. Chega uma hora que eu acho que a Sara diz assim, tadinho do meu marido, eu acho que Deus enganou ele dessa vez. Essa promessa não vai se cumprir. Não, tudo bem, Jeová nunca faltou, mas eu acho que nessa ele errou. Abraão, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar logo minha serva, e aí tu faz um filho nela. Foi engravidar e o arrependimento chegou. Lembra que Agar agora se tornou rival da esposa de Abraão? E complicou. E se levou, irmã Adriana, 25 anos. Agora, irmã Rosa, venha comigo. Deus chega para Abraão, diz: Abraão, nesse próximo ano, Abraão, tu vai ter um filho. Abraão deu aquela risada assim, meio sem graça. Ele disse: rapaz, eu te prometi. A irmã Sara viu o anjo do Senhor chegar. Eu acho que a irmã Sara gostava de uma fofoca. Brincadeirinha. Ficou atrás da porta escutando a conversa. Irmão João? Sara ouve aquilo. E aquilo um dia, irmã Léa, que era uma alegria, agora era algo que não dava mais para acreditar. E Sara começou a rir. E o anjo do Senhor: por que tu ri? Ela ainda mentiu. Disse: não estava rindo não. Ele disse: não, diga que você não estava rindo, para de mentira. Você estava rindo, mas saiba que daqui a 1 ano você estará embalando uma criança no braço. Ah, Márcio, promessas de Deus nunca caem por terra. O tempo muitas vezes é para maturar o nosso coração e a nossa forma de ver a vida e de pensar. O Deus que ressuscita mortos traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. O que ele está dizendo? Deus traz à luz, Deus traz ao mundo físico aquilo que não existia, mas diante dele já existia. Amém? Agora pensem comigo, se já existe no céu as bênçãos e não existe na terra, e você não pede e não crê, as tuas bênçãos ficam acumuladas lá apenas. Você vai passar pela vida e não recebeu aquilo que Deus tinha preparado para você. Pense nisso. Quantas oportunidades e quantas palavras Deus já deu e você não acreditou? Volte para o texto. E eu vou encerrar. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você está convicto? Há convicção no teu coração? Ou só passa na cabeça de vez em quando? Ou quando você ouve alguma coisa sobre isso? Abraão não tinha dúvida. Pelo contrário, ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. E a pergunta é: quanto tu espera? O que é que tu fazes?
Se murmurar, tu não recebe. Porque Deus não suporta a murmuração. Então não murmure. O tempo depende. Escuta aqui. Lembra que Jesus fala daquela parábola do semeador? Que ele saiu a semear, uma caiu sobre as pedras, outra os espinhos, outro era também um terreno pedregulho, e o outro caiu em boa terra. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, o problema era o solo. Amém? O resultado dependerá de que solo eu sou quando a palavra de Deus vier a meu respeito. Então, quando a palavra de Deus vir, segure. Se ninguém acredita, pega ela, acredita, coloca no teu coração, coloca como convicção. Não importa o que os homens dizem, importa que você vai crer e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque simplesmente você creu. Irmãos, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, devam crer que Ele existe, e o que mais? E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí ele está dizendo, ele não falou só para nós, ou para o nosso antepassado, mas ele falou, veja o versículo, e eu vou, como disse, encerrando, por causa do meu tempo, mas esta seria apenas a introdução. Versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos, você crê? Amém? E nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não estava falando só dele? Estava falando a nosso respeito que cremos em Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Que morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, nossos pecados fizeram Jesus morrer, mas a morte dele nos justificou diante de Deus. Amém? E quando ele olha para você, ele vê um homem e uma mulher justos diante dele. E eu findo dizendo, eu creio que filhos e filhas de Deus, reis e rainhas, se levantarão neste nosso tempo, para trazer os segredos de Deus, para trazer para a sua geração, para passar para a futura geração ainda melhor do que recebeu. Mas isso não vai acontecer com os nobres deste mundo, porque eles não conhecem, a eles foi oculto os segredos de Deus. Amém? Deuteronômio, eu preguei sobre o segredo de Deus, a intimidade, e falei sobre o segredo oculto. Eu quero parar só para falar isso aqui, que eu não falei na semana passada. Deuteronômio 29, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Como eu diria isso para vocês? Às vezes, pastor Nonato, as coisas que não sabemos, elas são tão importantes do que aquelas que não sabemos. Sabe por quê? Porque não é por saber, mas é por fé. E às vezes, como você não sabe o que Deus tem, você se apega
apega na sua fé, no caráter e na fidelidade de Deus, e mesmo você não sabendo, Deus vai trazer a resposta. Amém? Então aquilo que estava em segredo está no coração de Deus. E aí Salomão que diz que a glória de Deus está em esconder os segredos, mas a glória dos reis é descobrir os segredos. Estão ligados? Os reis deverão descobrir os segredos. Mateus capítulo 13, eu acho que é o versículo 11, Jesus disse assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Ou seja, está oculto, mas para vocês não haverá nada oculto. Eu posso imaginar quando nós começarmos a descobrir os segredos de Deus. Aliás, é aquilo que eu preguei semana passada, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. No mundo, João Filho, está oculto. Mas para nós, há o Espírito Santo que nos revela segredos, a intimidade do Senhor. Salmo 24, 14, eu acho que é 24, versículo 14, eu acho que é 24, 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos. Deus tem segredos que quer revelar ao seu povo. E Ele fará isso por meio do Espírito Santo. E se nós acreditarmos, nós seremos uma geração forte e ativa. Está na hora da gente deixar as coisas bobas para trás, entrar no caminho de santidade, de pureza, de amor ao Senhor, e buscá-lo, como a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E quando nós descobrimos segredos profundos de Deus, irmãos, nós vamos impactar a nossa igreja, nós vamos impactar a nossa cidade, os nossos trabalhos. As pessoas quererão estar com gente que parece com Deus. Amém? Gente que tem a mente de Cristo, gente que não está baseado num montão de coisas que ele ouve todo dia, mas está alicerçado na palavra de Deus. E não sejamos como o homem louco que Jesus fala na última parte do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Ele diz que o louco ouviu a palavra, o insensato, como você queira chamar, ouviu a palavra, mas não praticou. Vieram os rios, vieram o vento, a chuva, os rios transbordaram e bateram contra a casa, e foi grande a sua ruína. Mas aos que praticam, estou falando com alguém aqui que pratica, que está disposto a praticar a palavra de Deus, os rios vão bater, os ventos vão bater, a chuva vai cair, o rio vai transbordar, e vai bater na tua casa, mas vai encontrar uma rocha, de gente que crê contra a esperança, de gente que não tem medo do futuro, de gente que está segurando porque sabe, se ele soltar a ponta, a próxima geração vai se perder. Imagina se os casais começassem a pensar assim: eu vou até o fim no meu casamento, porque a geração dos meus filhos não será uma geração de filhos sem pai, ou sem mãe. Se os negociantes começassem a negociar e dizendo: eu tenho que ser justo, não somente por mim, mas os meus filhos não ouvirão da minha boca negócios escusos. Eles saberão como negociar, porque eles olharam para mim e eu estou transferindo para eles o que é caráter. Amém, meus irmãos? Se nós olharmos e dizer assim: a coisa está difícil, mas eu vou continuar crendo em Deus, e se os nossos filhos souberem que a nossa
fé e que tudo que nós temos, nós depositamos em Deus, independente de qualquer coisa, sabe o que vai acontecer com seus filhos? Eles serão fortes e ativos também, ficarão firmes na promessa de Deus, porque eles viram a sua geração anterior, dos seus pais, serem gente fortes e poderosas. Amém? Não podemos. Satanás tem feito de tudo, irmãos. Para dizer que não vale a pena lutar, não vale a pena ser fiel, não vale a pena continuar indo para a igreja, não vale a pena servir a Deus. E quantas pessoas caíram nessa loucura? E quando você retrocede, você não vai só, você leva uma porção de gente com você. Mas quando você não retrocede, você se torna uma luz. E alguém diz assim: irmã Shirley, rapaz, se ele deu certo para ele, vai dar certo para mim. Sabe, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Meu Deus, eu não sei o que ele fez, vou perguntar para ele ou para ela, o que foi que aconteceu, porque pelo que ele passou, não era para estar aqui. Aí vai conversar. Você já conversou com alguém que você tem certeza que não sabe nem o que dizer por causa da situação que a pessoa está passando? Sabe, às vezes a gente vai visitar alguém e ela está num sofrimento tão grande. Eu, como pastor, vou: Jesus, me dá uma palavra, me dá sabedoria, tem misericórdia de mim, porque esse irmão está numa situação tão difícil que eu não sei nem o que perguntar. Nem posso perguntar se ele está tudo bem. Sabe, está tudo bem? Não é a pergunta. Tu ainda está vivo? Não posso perguntar porque ele já está à beira da morte. Eu digo o quê? Eu digo: Jesus, me ajuda. Às vezes, igual meu irmão, a paz do Senhor, porque é a única coisa que eu posso dizer, e dar um abraço. E de repente aquele irmão que a gente acha que ele está arrasado, ele diz: oh pastor, que alegria, Jesus é maravilhoso, e você se assusta: meu Deus. Aí quando tu sai de lá, irmão João, você pensa que ia trazer algum consolo, tu é que sai mais crente. Não é assim? A gente sai mais e diz: meu Deus, eu não sabia o que dizer, e de repente o cara diz tanta coisa boa, que eu fiquei com vergonha da minha crença. E aí, pastor, como é que foi? Eu estou me convertendo hoje de novo, porque eu não imaginava. Mas sabe o que é isso, irmãos? É intimidade com Jesus, é gente que não perde por causa das pressões. Abraão, eu não quis fazer uma história toda em cima de Abraão, eu só usei ele como pano de fundo para dizer que nós precisamos passar para a futura geração coisas maravilhosas em Deus. Amém? Eu queria que você continuasse pensando e orando: meu Deus, eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Não ouça a sua consciência, apenas ouça o que o Espírito fala à igreja. Tem alguém surdo aqui? Em nome de Jesus, levante a mão. Surdo? Tem não, né? Então você tem ouvidos, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não tenho dúvidas que Deus falou ao seu povo esta noite. A questão é se você estava apto para ouvir. E eu espero que o Espírito Santo comece a uma revolução. Dizer assim: eu vou ficar de pé por causa da minha casa. Eu vou ficar de pé por causa dos meus filhos, por causa dos meus netos, por causa da minha vizinhança. Ninguém tem nada a ver na minha vida. Tem. Tudo tem a ver, meus irmãos. Quem não tem nada a ver? É porque tu já está perdido e perdeu as esperanças. Tudo tem a ver. Quer ver uma coisa? Imagina, irmãos, se descobrem que um irmão que você ama tanto, você descobre que ele é um baita ladrão. Olha que situação. Então tem a ver, porque você enfraquece. Paulo disse: quem não enfraquece, eu também não enfraqueço. Quem não chora, que eu também não choro. Sabe,
a vida do meu irmão, a vida da minha família, aquilo que Deus planejou, Deus deu uma palavra há muito tempo, aí eu vou desistir porque não se cumpriu. Em nome de Jesus, vai até, caminho mais 1 quilômetro, caminhe mais um passo, porque aquele que ressuscita mortos, vai ressuscitar sonhos, amém? Vai ressuscitar esperança morta, vai ressuscitar coisas que você já acha que não tem mais jeito, e Deus está dizendo hoje para você: ei, coloca a tua fé em ação, não olha para o passado, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa